Em uma manhã de março de 2008, em Chapel Hill, Carolina do Norte, um disparo ecoou pela tranquila vizinhança universitária, seguido pelo grito desesperado de uma mulher jovem. 3 tiros adicionais cortaram o silêncio da madrugada, selando o destino de uma das estudantes mais queridas e promissoras da Universidade da Carolina do Norte. O que começou como um crime aparentemente aleatório revelou-se uma tragédia que expôs falhas devastadoras no sistema de justiça criminal e deixou uma comunidade inteira questionando como algo tão horrível poderia acontecer com alguém tão especial. Chapel Hill, na Carolina do Norte, é uma cidade universitária vibrante, com cerca de 62 mil habitantes, situada ao sul de Durham e a oeste de Raleigh. Conhecida por sua atmosfera acolhedora, a cidade combina o dinamismo urbano com a tranquilidade suburbana, sendo um lugar onde a maioria dos moradores aluga suas casas. A Universidade da Carolina do Norte, UNC, é o coração pulsante da comunidade, atraindo estudantes e criando um ambiente seguro, com taxas de criminalidade abaixo da média nacional. Os restaurantes, cafés e parques espalhados pela cidade reforçam a sensação de um lugar ideal para estudantes, com trilhas para caminhadas e um clima agradável, especialmente na primavera. É um cenário que transmite paz e oportunidades, onde a vida acadêmica e social floresce em harmonia. Eve Mary Carson, nascida em 19 de novembro de 1985, em Athens, Geórgia, era uma jovem que personificava o potencial humano. Filha de Teresa e Bob Carson, cresceu ao lado de seu irmão Andrew, em um lar amoroso que moldou sua trajetória excepcional. Durante o ensino médio na Clark Central High School, Eve se destacou não apenas como uma estudante brilhante, conquistando o título de oradora da turma, mas também como uma líder natural. Sua popularidade e carisma a levaram a ser eleita presidente do Grêmio Estudantil, com impressionantes 55% dos votos, um reflexo da confiança que inspirava em seus colegas. Sua inteligência, aliada a uma personalidade cativante, fazia dela uma figura admirada por amigos, professores e familiares. Em 2004, Eve deu um passo decisivo em sua jornada ao ingressar na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, beneficiada pela prestigiosa bolsa Morehead Cain. Apesar de receber ofertas de universidades de elite como Princeton e Yale, ela optou por uma instituição pública, demonstrando sua humildade e compromisso com a educação acessível. Na UNC, Eve escolheu uma dupla especialização em ciência política e biologia, almejando uma carreira que unisse medicina e políticas de saúde. Sua liderança continuou a brilhar. Ela foi eleita presidente do Grêmio Estudantil Universitário, consolidando seu papel como uma figura central no campus, onde sua energia e dedicação inspiravam a todos. Além de suas conquistas acadêmicas, Eve era profundamente comprometida com causas humanitárias. Durante os verões, ela participou do programa de enriquecimento Morehead, viajando para países como Equador, Egito e Gana. Nessas experiências, trabalhou como assistente médica em áreas rurais, ajudou em uma fazenda de café e ensinou noções básicas de informática a comunidades locais, sempre com humildade e um desejo genuíno de aprender com as pessoas que encontrava. Na UNC, ela se envolveu em um programa de liderança de 4 anos, o Carolina Fellow, reservado para poucos candidatos devido à sua exigência. Eve também dedicava tempo a projetos voluntários, como tutoria em escolas locais, incluindo a Frank Porter Graham Elementary e a Gittens Middle School, além de apoiar o programa Girls on the Run, que promovia confiança e empoderamento em jovens mulheres. Sua paixão por ajudar os outros era contagiante, e ela tinha um dom especial para motivar todos ao seu redor a se engajarem em causas significativas. Na noite de 4 de março de 2008, a vida de Eve seguia seu ritmo normal. Era uma terça-feira comum, repleta de aulas e reuniões do Grêmio Estudantil, atividades que refletiam sua rotina intensa e engajada.
Suas colegas de quarto a convidaram para sair, mas, como era meio de semana, Eve recusou, preferindo ficar em casa para estudar. Por volta da 1h30 da madrugada, suas colegas retornaram brevemente ao apartamento na 202 Friendly Lane e a viram cercada de livros e anotações, imersa em seus estudos. Às 3h37, o computador de Eve registrou sua última atividade, provavelmente o momento em que ela decidiu encerrar a noite. Na madrugada de 5 de março de 2008, por volta das 5 horas, um residente da área de Hillcrest Circle, uma vizinhança residencial tranquila ao nordeste de Chapel Hill e da UNC, foi acordado por um som assustador. Um único disparo ecoou pela escuridão. Logo em seguida, veio um grito desesperado de uma mulher jovem, vindo de algum lugar além da linha de árvores próxima. O terror aumentou quando 3 disparos adicionais foram ouvidos em sequência rápida, criando uma cena que deixou o residente paralisado de medo. Sem coragem para sair e investigar o que poderia ser uma situação perigosa, ele imediatamente pegou o telefone e ligou para o 911, relatando os sons e expressando sua preocupação de que algo grave tivesse acontecido, embora não tivesse visto ninguém. Os policiais que responderam à chamada se depararam com uma visão horrível na intersecção entre Hillcrest Road e Hillcrest Circle. Ali, no meio da rua, jazia o corpo de uma mulher jovem, que aparentava ter por volta de 20 anos. Ela media cerca de 1,66 m de altura e pesava aproximadamente 62 quilos, com uma estrutura física delicada. A vítima havia sido atingida por múltiplos tiros de uma arma de fogo curta, como uma pistola, e as feridas indicavam que o ataque fora brutal e sem piedade. Não havia nenhum documento ou item pessoal no local que pudesse identificá-la imediatamente, o que levou os investigadores a considerar a possibilidade de que o crime tivesse sido motivado por roubo. O corpo foi encontrado em uma área residencial calma, a apenas 1,6 km do campus da UNC, um lugar que normalmente era considerado seguro e distante de violência. À medida que a notícia do corpo encontrado se espalhava rapidamente por Chapel Hill, uma cidade onde boatos e informações circulavam com velocidade entre estudantes e moradores, as colegas de quarto de Eve começaram a ficar preocupadas. Elas notaram que Eve não havia retornado para casa durante a noite toda, algo incomum para alguém tão responsável quanto ela. Preocupadas com o paradeiro da amiga, elas entraram em contato com a polícia em busca de qualquer informação que pudesse tranquilizá-las. Infelizmente, após um exame visual do corpo pelas autoridades, veio a confirmação devastadora. A vítima era mesmo Eve Carson, a estudante que elas conheciam e admiravam. Essa identificação trouxe uma onda de dor imediata para aquelas que dividiam a casa com ela. O impacto da morte de Eve abalou profundamente a comunidade de Chapel Hill. Como presidente do Grêmio Estudantil da UNC, ela era uma figura querida e influente, conhecida por sua dedicação e carisma que tocavam a vida de milhares. Sua perda brutal criou um vazio enorme, especialmente porque Eve era vista como uma estudante exemplar, sempre envolvida em causas positivas e rodeada de amigos. A comunidade universitária entrou em estado de choque total, com alunos, professores e moradores questionando como algo assim poderia acontecer em um lugar tão pacífico. O medo se instalou rapidamente, já que o crime parecia ser aleatório sem motivo aparente, levando muitos a se perguntarem se incidentes semelhantes poderiam se repetir e ameaçar a segurança de todos. Enquanto a investigação começava a ganhar forma, uma pista inicial surgiu após uma dica anônima. O veículo de Eve, um Toyota Highlander azul de 2005, ainda com placas da Geórgia, foi encontrado abandonado não muito longe da cena do crime. O carro estava na intersecção entre North Street e Hillsborough Street, uma localização que ficava a cerca de 30 minutos de caminhada do local onde o corpo foi descoberto. Curiosamente, o veículo também estava próximo à casa de Eve, na 202 Friendly Lane, o que levantou dúvidas sobre se ela o havia deixado ali antes do incidente
ou se os criminosos o usaram e o abandonaram depois. A linha do tempo dos eventos naquela madrugada foi crucial para os investigadores reconstruírem o que aconteceu com Eve. Ela foi vista viva pela última vez por volta da 1h30, quando suas colegas de quarto voltaram brevemente para casa e a encontraram estudando. A atividade final no computador dela ocorreu às 3h37, marcando o momento em que ela provavelmente parou de usar o dispositivo. O corpo foi descoberto por volta das 5 horas, após os disparos ouvidos, criando uma janela de tempo de cerca de 1h23 entre o último sinal de vida dela e a chegada da polícia ao local. Uma das primeiras pistas sólidas veio dos registros bancários de Eve, que revelaram atividade suspeita apenas minutos após sua última interação com o computador. Às 3h55 da madrugada, alguém tentou usar o cartão dela em um caixa eletrônico drive-thru no University Mall, em Chapel Hill, ao norte do campus da UNC e do local onde o corpo foi encontrado. O limite diário máximo de $700 foi sacado com sucesso, mas as 5 tentativas seguintes para retirar mais dinheiro falharam, indicando que os criminosos estavam testando os limites da conta dela de forma apressada. Esse caixa eletrônico se tornou um ponto de virada porque era equipado com câmeras de vigilância que capturaram imagens durante as transações. As fotos mostravam um homem jovem usando um capuz e um boné preto, claramente manipulando o cartão no carro de Eve. Em uma das imagens, uma segunda figura aparecia no banco traseiro do veículo, sugerindo a presença de outra pessoa. Embora a qualidade das imagens fosse granulada e de baixa resolução, elas eram suficientes para que os analistas iniciassem um exame mais detalhado, fornecendo os primeiros vislumbres visuais dos envolvidos. Especialistas forenses aprimoraram as fotos para uma resolução mais alta e com cores, revelando com mais clareza que havia 2 indivíduos distintos no carro. Eve ainda estava viva nesse momento, às 3h55, o que significava que ela havia sido levada para o local pouco tempo após desaparecer de casa. A figura no banco traseiro era difícil de identificar com precisão, mas tudo apontava para que fosse a própria Eve, mantida como refém enquanto os saques ocorriam. Essa foi a primeira evidência concreta que ligava os perpetradores ao crime, transformando suposições em fatos visuais que poderiam ser usados para identificar suspeitos. A atividade com o cartão de Eve não parou ali, estendendo a trilha digital deixada pelos criminosos. Às 4h44 da madrugada, houve uma nova tentativa de saque em outro caixa eletrônico no Northgate Mall, mas sem câmeras para registrar o momento, e a transação falhou porque o limite diário já havia sido atingido. Apenas 24 minutos depois, por volta das 5h08, Eve foi assassinada, com os disparos ouvidos logo em seguida. Essa sequência estabeleceu uma cronologia precisa do crime, mostrando como os eventos se desenrolaram em um curto período de tempo e destacando a motivação financeira por trás do sequestro. Os criminosos não pararam de usar o cartão de Eve mesmo após o assassinato, revelando um padrão de comportamento imprudente que deixou uma trilha clara para a polícia. Por volta das 12h39 da tarde do mesmo dia, 5 de março, o cartão foi usado 2 vezes em um mini-mart na Moorhead Avenue, em Durham, uma cidade vizinha onde as transações ocorreram sem problemas iniciais. No dia seguinte, 6 de março, às 0h16 da madrugada, houve outra tentativa em um quarto local, mostrando que eles continuavam arriscando ser pegos ao tentar acessar mais dinheiro da conta dela, o que totalizava cerca de $1.400 sacados no período de 48 horas, o máximo permitido. A pista mais decisiva veio 2 dias após o crime, na madrugada de 7 de março, por volta das 0h54, quando uma câmera de segurança no Carolina Food Mart, na Alston Avenue, em Durham, capturou um homem tentando usar o cartão de Eve em um caixa eletrônico dentro da loja. Embora a tentativa tenha falhado por falta de saldo, a imagem era clara o suficiente
para mostrar que esse homem era diferente do visto nas imagens anteriores do drive-thru, confirmando que pelo menos 2 suspeitos estavam envolvidos no roubo e no uso contínuo do cartão, o que transformou o caso em uma caçada por múltiplos indivíduos. Enquanto a investigação prosseguia, a comunidade lidava com o luto profundo pela perda de Eve. Em 9 de março, seu funeral foi realizado em Athens, Geórgia, sua cidade natal, onde centenas de familiares, amigos e conhecidos se reuniram para prestar homenagens, refletindo o impacto que ela teve em sua vida inicial. Ao mesmo tempo, em Chapel Hill, milhares de pessoas, incluindo estudantes e moradores, observaram um momento de silêncio em respeito a ela, unindo a cidade em uma onda de tristeza que destacava como sua morte havia deixado uma marca emocional permanente em todos que a conheciam ou admiravam seu trabalho. A polícia intensificou os esforços para resolver o caso, focando na análise forense das imagens de vigilância obtidas dos caixas eletrônicos e da loja. Eles compararam as gravações de diferentes câmeras para identificar padrões nos rostos e movimentos dos suspeitos, usando técnicas para melhorar a qualidade e destacar detalhes. Para incentivar a cooperação pública, anunciaram uma recompensa de $25 mil por qualquer informação que levasse à prisão dos responsáveis, o que começou a gerar dicas valiosas de moradores e testemunhas que reconheceram algo nas imagens divulgadas. Em 12 de março, exatamente uma semana após o crime, uma dica anônima sobre a imagem do homem no Carolina Food Mart levou os investigadores a identificar Demario James Atwater, de 21 anos, cuja aparência tinha uma semelhança inconfundível com a figura capturada na vigilância da loja. A partir dessa identificação, a polícia expandiu a busca e descobriu que ele era amigo de Lawrence Alvin Lovett, de 17 anos, que se encaixava perfeitamente na descrição do outro homem visto nas imagens do caixa eletrônico drive-thru, fortalecendo a conexão entre os dois como principais suspeitos. Na manhã de 12 de março de 2008, a polícia agiu rapidamente com base nas dicas e nas imagens de vigilância, prendendo Demario James Atwater em sua residência na Rosedale Avenue, em Durham, uma área que ficava bem próxima à cena do crime e ao local onde o carro de Eve foi abandonado. A operação ocorreu por volta das 5 horas, quando ele foi visto saindo da casa e foi detido sem resistência, sendo acusado imediatamente de assassinato em 1º grau. Ao mesmo tempo, as autoridades iniciaram uma busca simultânea por Lawrence Lovett, considerado armado e perigoso, o que levou a um cerco tenso em uma residência ligada a alguém com o mesmo sobrenome que o dele, onde equipes especiais usaram táticas como arrombar portas e janelas para entrar, embora ele não tenha sido encontrado ali naquele momento. Os históricos criminais dos 2 suspeitos vieram à tona logo após as identificações, revelando padrões de comportamento perigoso que explicavam como eles poderiam ter chegado a esse ponto. Demario, desde 2004, acumulava condenações por agressão, roubo, invasão de propriedade, posse de maconha com intenção de venda e até por portar uma arma enquanto estava em liberdade condicional, incluindo arrombamentos em casas em 2005 e 2006. Lawrence, apesar de ser mais jovem, tinha um extenso registro juvenil que mostrava uma escalada de crimes, como furtos, arrombamentos e posse ilegal de arma de fogo, com violações repetidas de sua liberdade condicional. Ambos estavam em liberdade condicional no momento do crime, o que destacava falhas no monitoramento, e sua conexão era clara. Eles haviam frequentado a mesma escola em Durham, o que facilitou sua parceria em atividades criminosas. Com as acusações formais já estabelecidas contra Lawrence e Demario, os investigadores descobriram uma conexão perturbadora que expandia ainda mais a gravidade do caso. Lawrence também foi formalmente acusado de estar envolvido no assassinato de Abhijit Mahato, um estudante indiano de pós-graduação da Duke University, de 29 anos, que havia sido brutalmente morto apenas algumas semanas antes da morte de Eve. O crime contra Abhijit havia ocorrido na noite de 18 de janeiro de 2008, pouco mais de um mês antes do assassinato de Eve Carson.
Abhijit havia chegado da Índia em 2006 para estudar engenharia na prestigiosa Duke University, buscando construir um futuro promissor através da educação superior. Na noite do crime, sua casa foi invadida por um ou mais criminosos que o sequestraram de sua própria residência. O padrão do crime era assustadoramente similar ao que aconteceria com Eve semanas depois. Abhijit foi forçado, sob ameaça de arma, a deixar sua casa e foi levado até um caixa eletrônico, onde foi obrigado a drenar sua conta poupança, sacando todo o dinheiro disponível enquanto os criminosos o mantinham sob mira. Após conseguir o dinheiro que queriam, os sequestradores o trouxeram de volta para sua própria casa, num ato que selaria tragicamente seu destino. Uma vez de volta ao local onde tudo começou, os criminosos executaram Abhijit de forma brutal e covarde. Ele foi baleado no rosto através de um travesseiro, um método que não apenas garantiu sua morte, mas também serviu para abafar o som do disparo e reduzir evidências balísticas. O travesseiro foi usado como uma espécie de silenciador improvisado, demonstrando um nível de planejamento frio e calculista por parte dos assassinos. As semelhanças entre os dois crimes eram impressionantes e sugeriam fortemente um padrão de violência crescente. Ambos envolviam sequestros de residências. Ambos incluíam viagens forçadas a caixas eletrônicos para sacar dinheiro, e ambos terminaram com execuções brutais das vítimas. O modus operandi era praticamente idêntico, o que levou os investigadores a conectar Lawrence ao caso de Abhijit. Contudo, quando chegou a hora do julgamento, as evidências físicas que ligavam Lawrence especificamente ao assassinato de Abhijit se mostraram insuficientes para uma condenação. Apesar das semelhanças gritantes entre os crimes e das suspeitas fundadas, a promotoria não conseguiu apresentar provas conclusivas que colocassem Lawrence definitivamente na cena do crime de Abhijit. A falta de evidências diretas, como impressões digitais, DNA ou testemunhas oculares, enfraqueceu significativamente o caso. Como resultado dessa falta de evidências físicas sólidas, Lawrence acabou sendo absolvido de todas as acusações relacionadas ao assassinato de Abhijit Mahato. O júri, seguindo o princípio de que é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente, não pôde chegar a um veredicto de culpado além de dúvida razoável. A absolvição de Lawrence no caso Abhijit deixou uma marca amarga na justiça, pois significava que até hoje, mais de uma década depois, o assassinato de Abhijit Mahato permanece oficialmente sem solução. A família do jovem estudante indiano nunca recebeu a justiça que merecia, e o caso continua arquivado como um homicídio não resolvido nos registros policiais. A reconstrução do crime, baseada em evidências como dados de celular, depoimentos e análises forenses, mostrou que tudo começou por volta das 3h37 da madrugada de 5 de março, quando Demario e Lawrence invadiram a casa de Eve na Friendly Lane, encontrando-a sozinha estudando após suas colegas terem saído. Eles a ameaçaram com armas e a sequestraram, forçando-a a entrar no banco traseiro de seu próprio carro, enquanto dirigiam para múltiplos caixas eletrônicos para sacar dinheiro, incluindo o do University Mall e o do Northgate Mall. Quando chegaram à área arborizada perto da intersecção de Hillcrest e Eve percebeu que seria morta, ela pediu calmamente para que rezassem com ela em um último ato de compaixão. Em vez disso, eles dispararam 5 tiros, 4 de pistolas calibre .25, atingindo seu ombro direito, braço superior direito, nádega direita e bochecha direita, enquanto ela ainda respirava, e o tiro fatal veio de uma espingarda calibre .12 cerrada, passando pela mão direita dela e entrando no cérebro, com evidências forenses indicando que ela tentou se defender, erguendo as mãos para bloquear o disparo. Os processos judiciais se desenrolaram ao longo dos anos seguintes, com Demario optando por se declarar culpado de todas as acusações federais e estaduais, incluindo assassinato em primeiro grau, sequestro e roubo armado, o que lhe permitiu evitar a pena de morte. Em 23 de setembro de 2010, ele foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos adicionais,
E durante a audiência, ele se desculpou diretamente com os pais de Eve, embora isso não mudasse o impacto de suas ações. Lawrence, julgado como adulto apesar de ter 17 anos na época, negou as acusações e enfrentou um julgamento de 2 semanas em dezembro de 2011, onde foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, sequestro, roubo armado e outras acusações, recebendo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2013, uma apelação questionou a sentença por ser obrigatória para menores, levando a uma nova audiência onde ele expressou remorso, dizendo que não era o monstro retratado e enviando condolências, mas o juiz manteve a decisão, anulando a apelação e confirmando a pena. O legado de Eve Carson continuou a inspirar mesmo após sua morte trágica, com a criação da Bolsa Eve Carson na UNC, um fundo gerenciado por estudantes que premia anualmente 2 alunos do 3º ano com suporte financeiro para o último ano e uma experiência de verão, focando em liderança e serviço comunitário, ideia que a própria Eve havia defendido como presidente do Grêmio. O caso também impulsionou reformas no sistema de liberdade condicional da Carolina do Norte, com protocolos para monitoramento de infratores de alto risco, mais treinamento para oficiais e melhorias na comunicação entre agências, expondo falhas como a falta de ação em violações repetidas e erros administrativos que permitiram que Demario e Lawrence estivessem livres. Essas mudanças visavam prevenir tragédias semelhantes, e a memória de Eve, marcada por sua alegria, compaixão e dedicação ao bem comum, continua a motivar ações positivas e duradouras na comunidade.